São 11 frases do Espírito Santo que muda tudo para quem está no fundo do poço. Quando o Espírito Santo fala no silêncio do sofrimento. Há momentos na vida em que o barulho do mundo silencia, não por escolha, mas por exaustão. A alma entra em colapso e tudo o que resta é um vazio que pesa mais do que qualquer dor física. As vozes se calam, as respostas cessam, os estímulos perdem o sentido. O sofrimento cria uma espécie de câmara escura onde nenhuma luz parece alcançar. E é exatamente nesse território sombrio que o Espírito Santo escolhe falar. Não com trovões, mas com um sussurro. E esse sussurro muda tudo. O sofrimento tem um poder estranho de nos isolar. Mesmo cercado de pessoas, você pode sentir-se invisível. Mesmo com a agenda cheia, pode se sentir irrelevante. Há uma dor que ninguém vê, uma angústia que não cabe em palavras, uma exaustão que vai além do cansaço físico. E nesse silêncio profundo, muitos pensam que Deus se ausentou, que o céu fechou, que não há mais voz, nem direção, nem sentido. Mas é nesse vazio existencial que o Espírito Santo se aproxima de maneira sobrenatural, quebrando o silêncio com uma frase que não vem de fora, mas ressoa dentro da alma como uma onda de vida. Deus não fala apenas em cultos, nem apenas através da Bíblia aberta em passagens aleatórias. Ele fala dentro de você quando tudo desaba. E às vezes, a frase que ele sussurra é simples. Eu estou aqui. Essa presença muda o ambiente, sem mudar as circunstâncias. É o tipo de consolo que não tira o peso do mundo, mas dá força para suportá-lo com esperança. O Espírito Santo não chega explicando o motivo do sofrimento. Ele chega segurando você no meio dele. Ele fala com ternura, com precisão, com a autoridade de quem conhece suas lágrimas antes mesmo que rolem pelo rosto. Você pode estar vivendo esse exato momento agora, deitado no escuro, com a mente acelerada e o coração ferido, tentando entender o que deu errado. Por que você não foi poupado? Por que a vida tomou esse rumo? E talvez, como muitos, tenha pensado que Deus está em silêncio. Mas o que você chama de silêncio, Deus chama de espaço para que a voz dele seja ouvida com mais nitidez. Há dores que gritam tão alto que só o Espírito Santo consegue acalmar. Ele não precisa interromper os seus pensamentos. Ele os invade com paz. Ele não precisa de microfone. A sua voz é mais alta que qualquer desespero interno. Quando o sofrimento cala o mundo, o Espírito sussurra com propósito. Não para explicar, mas para sustentar. Não para resolver tudo imediatamente, mas para garantir que você não vai afundar. E às vezes, essa frase não tem mais do que 3 palavras. Não temas, filho. Estou contigo. Você não está só. E é nessas palavras simples que a alma encontra repouso. Não é sobre entender, é sobre sentir. Não é sobre saber o fim da história. É sobre confiar em quem já escreveu cada linha. O sofrimento é terreno fértil para revelações profundas. Deus não desperdiça a dor. Ele a usa como canal. E o Espírito Santo, que sonda até os gemidos inexprimíveis do seu coração, sabe exatamente quando e como falar. E quando ele fala, não há vazio que continue vazio. Não há silêncio que continue sem eco. Não há dor que continue sem sentido. O Espírito Santo é o único que consegue transformar o choro em semente, a tristeza em solo, o silêncio em canção. E a sua alma, mesmo ferida, ainda pode ouvir. Porque Deus fala no fundo do poço, e quando ele fala ali, a voz ecoa até o céu. A voz que ressuscita sonhos enterrados. Quando a alma chega ao ponto de enterrar seus próprios sonhos, geralmente é porque ela já passou por batalhas demais. É porque ela cansou de esperar, de tentar, de acreditar. Enterrar um sonho não é simplesmente desistir, é realizar um funeral íntimo e doloroso, como quem se despede de algo que um dia trouxe brilho aos olhos. São promessas que pareciam tão próximas, projetos que pareciam guiados por Deus, desejos que nasceram no secreto com oração, mas que o tempo, as frustrações e os tombos transformaram em ruínas. E aí vem o Espírito Santo, pisando nesse cemitério de esperanças, e com uma única frase ressuscita o que parecia morto.
Você pode até tentar se convencer de que aquilo não era de Deus. Pode ter chamado de ilusão, pode ter dito para si mesmo que era só emocional. Mas lá no fundo, você sabe que não era. Você sabe que o sonho foi gerado em oração, que foi confirmado na palavra, que fazia sentido espiritual. E mesmo assim, você enterrou. Enterrou porque a espera foi longa. Enterrou porque os recursos faltaram. Enterrou porque as pessoas em quem você confiava te decepcionaram. Enterrou porque tentou sozinho sem mais forças. Enterrou porque parecia tarde demais. E é nesse campo de ossos secos que o Espírito sopra. A voz do Espírito Santo tem o poder de ressuscitar o que parecia irrecuperável. Ele não apenas lembra você do sonho, ele reativa a fé. Ele não apenas mostra que ainda há tempo, ele muda o tempo. Ele não apenas aponta o caminho, ele restaura o ânimo para caminhar. A voz dele não vem para acusar por ter enterrado. Vem para lembrar que ele nunca desistiu, mesmo quando você já tinha desistido. É como se ele dissesse: eu guardei isso para você. Agora está na hora. Há momentos em que a fé precisa ser confrontada com a verdade de que nem tudo que morreu estava fora do plano de Deus. Às vezes, foi Deus quem permitiu o sepultamento, não para acabar com você, mas para preparar você. Não para apagar o sonho, mas para amadurecer o sonhador. José viu o seu sonho morrer dentro de uma prisão. Davi viu suas promessas enterradas durante anos de fuga. Abraão teve que aceitar a velhice antes de ver o cumprimento. Mas quando Deus decide falar, ele não negocia com o impossível. Ele comanda que a vida volte e volta. O Espírito Santo fala com quem já perdeu a fé. Ele chama de volta os que se afastaram do altar. Ele acende a lâmpada em corações que apagaram. E quando ele fala, os sonhos não voltam como antes, eles voltam purificados. Voltam com mais propósito, voltam com mais unção, voltam com mais dependência de Deus. Porque dessa vez, não será na força do braço, será no poder da palavra. Talvez você esteja assistindo a esse vídeo no fundo do poço, não apenas de tristeza, mas de frustração com Deus. Talvez sua oração seja: por que o Senhor me mostrou aquilo se não ia cumprir? E o Espírito responde: eu não minto, eu só espero o momento certo. E o momento certo pode ser agora. Você não está velho demais. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. O Espírito Santo é especialista em acelerar destinos e restaurar promessas. Ele não se impressiona com as lápides que você colocou sobre seus sonhos. Ele é o Deus que remove a pedra, que sopra vida, que reconstrói histórias inteiras com uma frase. E a frase que ele diz agora é: eu ainda vou cumprir. O cemitério dos seus sonhos pode ser o cenário do maior testemunho da sua vida, porque quem vê ossos secos não imagina um exército, mas quem ouve a voz do Espírito sabe: onde há promessa, ainda há poder, e onde há poder, nada permanece morto por muito tempo. A palavra que faz o deserto florescer. O deserto é o lugar onde a alma grita em silêncio. Nada cresce, nada responde, nada acolhe. É árido, seco e quase sempre acompanhado de solidão. E ainda assim, é no deserto que Deus mais fala. Porque no vale das distrações muitas vezes não escutamos. Mas no vazio, cada palavra dele ecoa como um trovão de esperança. O Espírito Santo não ignora o deserto da sua vida. Ele entra nele com você. E quando ele fala, até o chão seco floresce. Há fases em que tudo parece estéril. Você ora e não sente. Você lê a palavra e não entende. Você busca e não encontra. Você clama, mas o céu parece calado. E mesmo assim, algo dentro de você ainda acredita. Porque mesmo diante da paisagem mais desolada, a fé insiste em esperar uma gota de Deus. A verdade é que o deserto não é sinal de ausência, mas de treinamento. É onde o Espírito Santo planta as sementes invisíveis que só brotam quando a palavra vem. O povo de Israel passou 40 anos em um deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Elias foi sustentado no deserto com pão e água trazidos por corvos. O deserto não é punição, é preparação. E o que faz o deserto mudar
não são suas lágrimas. É a palavra de Deus. Quando ele fala, até a areia estéril se transforma em solo fértil. A presença do Espírito Santo no deserto muda tudo. Ele não apressa o processo, mas garante o sustento. Ele não encurta a jornada, mas renova as forças. Ele não explica tudo, mas guia passo a passo. E em um determinado momento, sem aviso, ele libera uma frase, uma palavra, um sussurro. E o que era sequidão começa a florescer. Sua mente clareia, seu coração aquece, seu espírito respira, porque uma só palavra dele tem o poder de regar o impossível. O deserto testa intenções, ele revela onde está sua confiança. E ele prepara o terreno para que, quando a promessa chegar, você esteja pronto para não idolatrá-la. O Espírito Santo sabe que flores no deserto não crescem para impressionar. Crescem para mostrar que a vida com Deus pode brotar até onde não há lógica. O milagre não está em sair do deserto. O milagre é florescer dentro dele. Talvez você esteja exatamente nessa fase. Os relacionamentos secaram, as oportunidades se fecharam, a alegria desapareceu. E o que restou foi só poeira e cansaço. Mas você precisa entender. Onde você vê morte, o Espírito Santo vê semente. Onde você enxerga fim, ele já viu recomeço. Você não está sozinho nessa travessia. E mesmo que ainda não sinta, ele está falando. A palavra dele tem o poder de transformar a paisagem interna. Ela tira os espinhos da alma e planta promessas. Ela não muda apenas a sua rota, ela muda você. E quando a mudança começa por dentro, o que está fora não tem mais poder de secar sua fé. Porque quem floresce no deserto aprende a não depender das chuvas visíveis, mas da água viva que jorra do céu em forma de direção. Não subestime o silêncio de Deus. Muitas vezes, ele está cavando canais internos, preparando a sua alma para receber algo novo. O deserto só é definitivo para quem não escuta, mas para quem ouve a voz do Espírito, até a dor tem flores, até a perda tem perfume, até o chão seco vira testemunho. Hoje talvez você esteja cercado por nada. Nada de respostas, nada de soluções, nada de alegria. Mas o Espírito Santo está aí, e ele ainda fala. E quando ele fala, até o deserto floresce. Não desista de ouvir, porque quando ele abrir a boca sobre sua vida, tudo que parecia morto vai se curvar à promessa. E o deserto, esse mesmo deserto, será lembrado como o lugar onde você mais floresceu. A resposta de Deus para quem já desistiu. Existem momentos em que a alma simplesmente desliga. Não há mais forças para orar. Não há mais palavras para clamar. Você olha para dentro e não encontra mais fé. Tudo parece esgotado. A mente cansada, o corpo abatido, o coração despedaçado. Não foi uma única dor, mas a soma de várias. Não foi um único tropeço, mas uma série de quedas. E você simplesmente cede, solta a corda, para de lutar, desiste. É aí que o Espírito Santo entra. Deus não é o tipo de pai que aparece só quando estamos fortes. Ele não espera você se recompor para então se aproximar. O Espírito Santo entra no quarto escuro da alma quando você já apagou a luz. Ele se senta ao lado do seu cansaço. E ali, sem cobranças, sem discursos, sem julgamentos, ele sussurra. Ainda não acabou. Uma única frase, carregada de misericórdia e verdade, tem o poder de ressuscitar quem já decretou o fim. Há quem pense que o abandono cancela o chamado, mas o céu não rasga os planos só porque você caiu. Deus é especialista em reconstruir com o que restou. E muitas vezes é quando você solta o controle, quando abre mão da lógica, quando reconhece que não pode mais, que ele age. Porque o Espírito Santo não precisa do seu desempenho, ele precisa da sua rendição. Você pode ter desistido de tudo, mas Deus não desistiu de você. Lembre-se de Elias, o profeta que viu fogo cair do céu, que enfrentou reis, que realizou milagres. Ele também entrou numa caverna e pediu a morte, cansado, esgotado, com medo. E mesmo ali no fundo do poço, Deus o visitou. Não com terremoto, não com fogo, não com vento, mas com um sussurro. Porque quando o coração já está ferido, o céu fala mais baixo,
não para ser menos poderoso, mas para ser mais íntimo. Desistir nem sempre é falta de fé. Às vezes, é só excesso de dor. O Espírito Santo entende isso. Ele vê as batalhas que ninguém viu. Ele conhece o sim que você deu em silêncio, as vezes que você segurou lágrimas para não preocupar ninguém, os jejuns que ninguém notou, as orações que ninguém ouviu. E quando tudo desaba, ele permanece. Porque sua presença não depende da sua força, depende do amor que ele decidiu derramar sobre você. Talvez você esteja neste exato ponto. Tudo dentro de você quer parar. O medo se tornou um companheiro. A culpa, um peso diário. O cansaço, um muro intransponível. E ainda assim, uma parte sua está aqui, ouvindo esta mensagem. Isso já é o Espírito Santo te puxando de volta. Isso já é resposta. Isso já é ressurreição. A resposta de Deus para quem já desistiu não é bronca, é abraço. Não é punição, é renovo. Não é cobrança, é recomeço. Ele não volta com acusações, volta com direção. E não pergunta por que você caiu. Ele oferece mão para levantar. O Espírito Santo sabe como encontrar o caminho de volta dentro da sua alma, e ele está trilhando esse caminho agora mesmo. Você não precisa sentir vontade, você só precisa deixar ele entrar. Porque quando ele entra, o que estava morto começa a pulsar. A chama que apagou começa a reacender. A esperança que foi enterrada começa a respirar. Deus não precisa de muito. Uma faísca basta. E a faísca pode ser essa frase que você está ouvindo agora. Levanta, eu ainda estou aqui. A dor não te desqualifica. A desistência não te expulsa da presença. Deus é especialista em recomeçar histórias que o mundo já descartou. E se hoje você não sabe mais como continuar, tudo bem. Só diga, Espírito Santo, eu não consigo mais sozinho. Isso é o suficiente. Ele fará o resto. A resposta de Deus para quem já desistiu é sempre um recomeço vestido de amor. E pode começar agora mesmo. Quando o Espírito Santo grita mais alto que a culpa. Você já sentiu como se a culpa tivesse se tornado a sua única identidade? Como se todas as suas falhas fossem um carimbo na testa dizendo: você não merece mais nada? Há momentos em que não é o pecado que nos aprisiona, mas o peso que ele deixa. Mesmo depois do perdão, a mente continua sendo invadida por lembranças, acusações e autodepreciação. Você tenta orar, mas a vergonha sussurra. Tenta louvar, mas a mente grita, hipócrita. Quer recomeçar, mas sente que não tem mais o direito. Essa é a prisão invisível da culpa. E é aí que o Espírito Santo começa a gritar. Sim, o Espírito Santo também grita. Não com voz de condenação, mas com voz de libertação. Ele não entra para apontar o erro, ele entra para arrancar as correntes. Porque o sangue de Cristo não foi derramado apenas para perdoar pecados, mas para silenciar a culpa. A cruz não foi só solução para o inferno, mas cura para a alma. A culpa é uma voz que nunca se cala sozinha. Você pode tentar abafar com distrações, com religiosidade, com promessas de autoaperfeiçoamento. Mas nada disso é suficiente. Só a voz do Espírito de Deus é capaz de calar o eco da vergonha que vive dentro de nós. E quando ele fala, ele não diz, lembre-se do que fez. Ele diz, lembre-se de quem você é agora. Quando Jesus encontrou Pedro depois da traição, ele não veio com perguntas sobre a negação. Veio com perguntas sobre o amor. Você me ama? Porque a culpa quer nos prender no que fizemos, mas o Espírito Santo quer nos levar para quem estamos nos tornando. E isso muda tudo. A culpa tenta fazer você viver no passado, mas o Espírito Santo vive no eterno. Ele já está no seu futuro dizendo, eu ainda estou te preparando para algo grande. Por isso, mesmo quando tudo dentro de você quer se esconder, ele insiste em te expor. Não a vergonha, mas a graça. Ele te revela a si mesmo para te lembrar que você não é o que fez. Você é o que Cristo fez por você. Quem vive carregando culpa se esquece da cruz. Quem vive ouvindo acusações se esquece que há um advogado junto ao Pai. E quem vive se julgando impede que a misericórdia se manifeste. O Espírito Santo é o único que conhece o seu pior. E ainda assim,
escolheu habitar em... Ele não está te visitando, ele está te habitando. E não há condenação que sobreviva à presença dele. É tempo de parar de aceitar as acusações do inimigo como se fossem verdades espirituais. O diabo é chamado de acusador, mas o Espírito Santo é chamado de consolador. Enquanto um grita para te prender, o outro grita para te libertar. E você precisa decidir qual voz vai seguir. Porque uma te suga, a outra te levanta. Uma te paralisa, a outra te impulsiona. Deus sabia de cada falha antes de te chamar. E mesmo assim te chamou. Isso já diz tudo. A culpa que você sente não é maior que o amor que te perdoou. E quando o Espírito Santo grita mais alto que a culpa, não há cadeia que fique de pé. A mente é lavada, o coração é restaurado e a alma volta a respirar. Talvez você esteja aí parado porque acredita que não é digno de continuar, que não pode mais pregar, cantar, orar, servir, amar. Mas Deus está dizendo, não é sobre o que você fez, é sobre o que eu fiz. O foco nunca foi você, sempre foi Ele. E se Ele decidiu te levantar, não há pecado que o impeça, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. O Espírito Santo está agora mesmo soprando dentro de você, dizendo, chega de viver condenado por algo que já foi perdoado. Chega de acordar com medo e dormir com vergonha. Chega de evitar Deus porque acha que Ele está decepcionado. Deus não se decepciona com quem Ele já sabia que iria falhar. Ele te ama, apesar disso. Ele te levanta por causa disso. Hoje a voz que vem do céu é clara. Eu te perdoo. Eu te limpo. Eu te envio. Não aceite menos do que isso. Não aceite viver em ruínas quando o Espírito Santo está te chamando para a reconstrução. Levante-se com autoridade. Não mais pela sua força, mas pela voz que grita mais alto dentro de você. Você é filho, você é perdoado, você é amado. A direção que vem da presença e não da lógica. Já esteve diante de uma decisão que parecia não ter saída lógica, quando todos os caminhos racionais apontavam para desistir, recuar ou simplesmente aceitar a derrota. Nesses momentos, é comum buscar conselhos, analisar cenários, fazer listas de prós e contras, mas por mais que a mente tente calcular, algo no coração grita que a resposta não está nos números. É aí que o Espírito Santo começa a falar. Não pela lógica, pela presença. A presença de Deus não precisa de argumento. Ela é o argumento. Quando o Espírito Santo entra em cena, a matemática se desfaz, os planejamentos humanos perdem força e a única bússola verdadeira se torna a sensibilidade ao que Ele está dizendo. Não porque faz sentido para os outros, mas porque acende um fogo dentro de você que você não consegue ignorar. A fé não anda por evidências, ela anda por convicção. O problema é que fomos ensinados a depender da lógica para sobreviver. Aprendemos a desconfiar do invisível, a questionar o intangível e a buscar segurança nos sentidos. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. Nele, o invisível é mais real que o visível. A voz de Deus é mais segura que qualquer mapa. A presença dele é mais confiável que qualquer plano humano. Você pode estar hoje no fundo do poço justamente porque seguiu caminhos lógicos demais. Porque acreditou que o certo era fazer o que todos fariam. Porque calculou, planejou, previu, mas esqueceu de perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? É nesse esquecimento que nascem os maiores vazios. Porque uma vida sem direção espiritual, mesmo que bem-sucedida aos olhos humanos, é uma vida vazia. Deus não precisa que você entenda o caminho. Ele só quer que você o acompanhe. Abraão não sabia para onde ia, mas saiu. Moisés não sabia como o mar se abriria, mas deu o passo. José não sabia como seria exaltado, mas continuou sendo fiel na prisão. Todos eles tiveram algo em comum. Obedeceram antes de entender, porque sentiram a presença, e isso foi o suficiente. A lógica diz: proteja-se. O Espírito Santo diz: confie. A lógica diz: espere mais dados. O Espírito diz: obedeça agora. A lógica diz: não arrisque. A presença de Deus diz: eu sou contigo. E quando Ele diz isso, você pode andar até sobre as águas,
porque o impossível se curva diante de uma alma que segue não pela lógica, mas pela fé. Pode parecer loucura aos olhos de muitos, e às vezes até aos seus. Mas é nessa loucura que está a sabedoria de Deus. O mesmo Espírito que convence, que consola, também guia. Ele não é apenas uma presença sentimental. Ele é direção viva, ativa, presente. Ele não sugere caminhos. Ele revela caminhos. Ele não debate alternativas. Ele abre portas que ninguém mais poderia abrir. Há momentos em que você precisa fechar os olhos naturais para enxergar o que só a fé pode ver. A direção de Deus nunca será limitada pelo que você entende. E a sua paz não vai vir de respostas lógicas, mas de uma certeza inabalável no espírito. Estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Isso muda tudo. Isso silencia o caos. Isso ressignifica a jornada. Não é falta de sabedoria consultar pessoas, fazer planejamentos, ter estrutura, mas é loucura tentar viver o propósito de Deus sem a presença dele. Porque o que funciona para os outros pode destruir você. O que faz sentido para o mundo pode ser a perdição de quem foi chamado para viver o sobrenatural. A direção do Espírito não é uma rota alternativa. É o único caminho verdadeiro. Talvez hoje a única coisa que te resta é um sussurro no coração dizendo: vai, sem saber como, mesmo sem saber onde, mesmo sem ter tudo pronto. Se esse sussurro carrega a paz que excede todo o entendimento, então obedeça. Porque onde a presença de Deus te guia, a provisão sempre te encontra. Se você está no fundo do poço, sem saber por onde sair, pergunte-se: estou esperando uma resposta lógica ou a direção da presença? Porque quando o Espírito Santo fala, até o chão do poço se torna plataforma de impulso. Ele vai te erguer, vai te mover, vai te mostrar o que ninguém mais consegue ver. E quando isso acontecer, você vai entender que a direção dele é sempre melhor que a sua razão. A palavra que transforma feridas em autoridade espiritual. Nem toda dor é desperdício. Nem toda lágrima é fraqueza. E nem toda ferida é o fim de uma história. Para quem está no fundo do poço, quebrado por dentro com marcas que ninguém vê, talvez soe estranho ouvir isso. Mas é justamente nesse lugar de dor profunda que o Espírito Santo começa a formar algo que o mundo não compreende: autoridade espiritual. Não aquela que grita alto ou tenta impressionar, mas a que carrega peso de verdade, porque foi forjada no fogo da sobrevivência. As pessoas veem o exterior, mas Deus olha a raiz, e Ele sabe o quanto você lutou para continuar. Quantas vezes sangrou por dentro, mas sorriu por fora. Quantas noites implorou por respostas, mas acordou como se tudo estivesse bem. Essas feridas não são sinal de fraqueza. São as marcas do campo de batalha. São cicatrizes de quem não desistiu, mesmo quando tudo gritava por rendição. O Espírito Santo conhece o lugar exato onde você foi ferido. E é ali mesmo, naquele ponto mais sensível, que ele decide soprar vida. Porque a autoridade espiritual não nasce do conhecimento teórico, mas da experiência com o quebrantamento. Deus transforma vítimas em intercessores, transforma o choro em palavra viva, transforma o trauma em ministério. Você não passou por tudo isso à toa. Nenhuma dor é desperdiçada nas mãos do Espírito Santo. Quando ele fala, a palavra dele toca justamente onde doeu e começa a curar de dentro para fora. E ao te curar, ele te capacita. Ao te erguer, ele te envia. Ao restaurar sua alma, ele te dá voz para restaurar outros. O poço que te afundou se transforma em púlpito. A cova que te silenciou se torna altar. Porque agora você fala com quem está ferido de um lugar de verdade, não de teoria. O mundo aplaude quem vence sem marcas. Deus confia poder àqueles que sangraram e continuaram crendo. O Espírito Santo não escolhe pessoas perfeitas. Ele usa os quebrados que permitiram ser curados. E quando você abre a boca, não fala apenas por você. Fala com a autoridade de quem sobreviveu, de quem viu o vale da sombra da morte, mas saiu de lá com a mão dele. A maior unção nasce da maior dor. A maior autoridade nasce da maior renúncia. A maior profundidade espiritual nasce da maior entrega.
E essa entrega só é completa quando você permite que o Espírito Santo transforme sua dor em ministério. Não para que você seja exaltado, mas para que Cristo seja glorificado através da sua história. As frases que mais curam não são as mais bonitas, são as mais vividas. São aquelas que saem do coração de quem foi rasgado por dentro e ainda assim escolheu acreditar. E quando o Espírito Santo usa alguém assim, a atmosfera muda, porque não é sobre técnica, é sobre verdade, é sobre fogo real, é sobre presença. Você pode até ter se calado por um tempo, pode ter acreditado que sua voz perdeu força por causa da dor. Mas Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele recolhe cada lágrima e escreve capítulos com elas. E quando você menos esperar, Ele vai usar justamente aquilo que você achava que te desqualificava para curar multidões. Vai usar o seu poço como plataforma, sua vergonha como testemunho, sua dor como ponte de cura. Talvez você ainda esteja nesse processo, ainda esteja sangrando, ainda não veja como isso tudo pode ser usado para o bem. Mas o Espírito Santo já está operando. Cada frase que Ele te sussurra hoje, cada consolo, cada toque, está formando algo dentro de você que, no tempo certo, será liberado com autoridade. E quando isso acontecer, ninguém vai poder dizer que foi sorte. Todos vão reconhecer: foi Deus. A autoridade espiritual verdadeira tem um preço. E você já está pagando esse preço com suas noites em claro, com suas orações em lágrimas, com seus silêncios gritantes. Mas continue, porque há uma unção sendo forjada dentro de você. E ela não será apenas para você. Ela será resposta para quem virá depois. Sua voz será bálsamo para quem está agora onde você esteve. O Espírito Santo está escrevendo sua história com tintas invisíveis aos olhos humanos, mas eternas diante do céu. E essa história não vai terminar no fundo do poço. Vai ser lida por gerações como testemunho vivo de que Deus ainda transforma feridas em autoridade, lágrimas em cura e sobreviventes em líderes espirituais. O sopro de esperança que vence a depressão da alma. Há momentos em que a alma adoece tão profundamente que o corpo parece não responder mais. Não é só cansaço físico. É como se a vida tivesse perdido o sabor. Você acorda, mas não vê sentido. Caminha, mas se arrasta. O nome disso é depressão da alma. E ela não se resolve com frases prontas, nem com conselhos superficiais. Esse é o tipo de dor que só o Espírito Santo entende. E é Ele, e somente Ele, que pode soprar esperança onde a morte interior já se instalou. O fundo do poço, para muitos, não é um lugar. É um estado. É quando a luz não entra mais nos pensamentos. É quando o riso desaparece e o choro se esconde atrás de máscaras que ninguém percebe. Quem está nesse lugar não quer apenas ouvir que tudo vai melhorar. Quer sentir que ainda há um fio de vida dentro do peito. E é exatamente aí que o Espírito Santo entra. Não com barulho, mas com um sopro. Um toque quase imperceptível, mas carregado de poder eterno. Ele não precisa gritar. Sua presença carrega uma autoridade que atravessa muros emocionais e desata correntes invisíveis. Quando o Espírito Santo sopra, ele não apenas consola, ele ressuscita. O que estava seco começa a ganhar forma. O que estava morto começa a pulsar. E o que parecia impossível começa a florescer com suavidade. Ele conhece a anatomia da alma e sabe exatamente onde colocar a mão. É nesse momento que frases simples, vindas diretamente do céu, começam a ecoar na mente cansada. Eu estou com você. Você não foi esquecido. A sua história não terminou. Palavras assim, vindas do Espírito, não são apenas consolo. São sementes de vida. Elas encontram terra fértil em meio ao desespero e brotam. Lentamente, mas brotam. O peito começa a respirar diferente. O coração começa a se aquietar. E a mente começa a enxergar o que antes era escuridão. O inimigo sussurra que acabou, que ninguém se importa, que a dor é irreversível. Mas o Espírito Santo, com sua voz mansa e poderosa, sopra o contrário. Você é meu. Eu te formei. Ainda tenho planos para você. E essas palavras não são apenas palavras. Elas são vida entrando por rachaduras que nem você sabia que existiam. Elas restauram com ternura,
mas com uma força que nenhuma tristeza pode resistir. Não é fraqueza admitir que está difícil. E essa coragem é o solo onde o Espírito Santo opera. Ele não exige que você esteja bem. Ele só precisa que você não feche a porta. Mesmo que a fé seja um fio, mesmo que a oração saia como um sussurro, ele ouve. E quando ouve, age. O toque dele não precisa ser teatral. Ele pode vir durante um choro silencioso, uma música que toca fundo, uma lembrança de algo que Deus já fez. O sopro do Espírito não é vento forte. É como um suspiro divino que invade e limpa o ambiente interno da alma. Ele reorganiza o caos, traz de volta a lucidez e realinha os pensamentos. E à medida que esse sopro entra, a depressão começa a perder força. Porque o que alimenta a escuridão é o silêncio sem presença. Mas quando a presença de Deus entra, até o silêncio ganha sentido. Esse é o Deus que entra no quarto fechado e acende a luz por dentro, que segura a mão de quem não tem mais forças para pedir ajuda, que fica ao lado de quem já não sente vontade de viver. O Espírito Santo não acusa, não exige, não impõe. Ele consola, compreende e levanta. Com paciência, com ternura e com um amor que não depende do seu desempenho, mas da sua entrega, mesmo que frágil. A depressão da alma não é o fim. É o ponto onde Deus começa a reconstruir você com base na verdade, onde Ele substitui as mentiras da dor pelas promessas eternas, onde Ele mostra que o que parecia quebrado demais para ser restaurado pode se tornar um testemunho que salva outros. Deus não desiste de você. E se você está ouvindo isso agora, é porque Ele ainda está soprando. E esse sopro, mesmo que pareça pequeno, carrega toda a esperança do céu. Respire, receba e deixe o Espírito Santo fazer o que só Ele pode fazer: acender vida onde só havia sombras. A voz que faz o inferno tremer e o coração descansar. Existe um tipo de voz que não apenas consola, mas também guerreia. Uma voz que, ao mesmo tempo em que embala o coração ferido, confronta o inferno com autoridade inquestionável. Essa voz não vem da mente humana nem das emoções passageiras. Essa voz vem do Espírito Santo. Ela não apenas acalma quem sofre, ela declara guerra contra tudo aquilo que oprime, confunde e tenta destruir a alma. Quando o Espírito Santo fala, até as trevas silenciam. E quando ele declara paz, não há tormenta que permaneça em pé. Há pessoas que vivem constantemente em batalhas invisíveis. Elas não conseguem explicar o peso que carregam, os pensamentos que perturbam, os medos que surgem sem razão. Estão cansadas não só fisicamente, mas espiritualmente. E quando a alma chega nesse estágio, ela não precisa de explicações humanas. Ela precisa de... E o livramento começa com uma voz que não apenas consola, mas ordena. Uma voz que tem autoridade sobre tudo aquilo que assombra a mente. A voz do Espírito Santo. Essa voz não é apenas suave, ela é soberana. Ela não pede permissão para entrar no caos. Ela chega e coloca ordem. Onde o medo se alojou, ela instala coragem. Onde a angústia se alimentava da dúvida, ela injeta convicção. E onde o inimigo dizia que era o fim, essa voz proclama um novo começo. O Espírito Santo não fala para impressionar, ele fala para transformar. Suas palavras não são vazias, são decretos eternos que alteram a atmosfera da alma. Quando o Espírito fala, o inferno treme, porque o inimigo sabe que não há argumento contra a verdade que sai da boca de Deus. Ele pode tentar confundir, acusar, enganar. Mas quando o Espírito de Deus diz basta, todo o principado se cala. E quando ele diz paz, a guerra interna cessa. Essa voz não apenas convence, ela liberta, porque ela traz junto a presença que muda tudo. A presença que não se impõe, mas que é irresistível. Que não grita, mas que cala as vozes do medo. Que não precisa se justificar porque carrega em si o selo do céu. Você talvez esteja enfrentando lutas que ninguém vê, pensamentos que ninguém imagina, ataques espirituais que te deixam exausto sem motivo aparente, e a tendência é pensar que está sozinho ou que é fraco demais. Mas hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que, quando ele fala,
As correntes espirituais se rompem. O que parece opressão interminável diante da presença dele vira oportunidade de vitória. O que parecia pânico sem fim diante da palavra certa vira descanso profundo. A grande verdade é que há promessas sendo protegidas nos bastidores da sua vida. O inimigo tenta te distrair com batalhas mentais, com tormentas emocionais, com noites mal dormidas. Mas o Espírito Santo está aqui para dizer: nada do que foi destinado a você será roubado. E quando ele fala isso, ele não apenas encoraja, ele decreta. É uma sentença espiritual, uma verdade imutável. A voz do Espírito Santo é escudo invisível, é espada contra o caos, é alívio para a alma e exército celestial ao redor. Quando você ora, mesmo em silêncio, essa voz se ativa. E ela não precisa de palco nem microfone. Ela se manifesta no íntimo do coração. Ela se revela enquanto você chora em silêncio, ou quando tudo parece perdido. É nessa hora que ele sussurra o que muda tudo. Eu estou aqui. E quando Deus está, o inferno perde. É por isso que, em meio à guerra espiritual mais densa, há descanso disponível. Não um descanso de conformismo, mas um descanso de quem sabe que está guardado. Porque o Espírito Santo não apenas combate por você, ele descansa com você. Ele não apenas te defende, te embala. Ele não apenas remove o inimigo, ele devolve a paz. A voz que faz o inferno tremer é a mesma que, com ternura, embala a sua alma até ela respirar alívio. Não ignore o que sente, mas também não subestime quem te guarda. Se o campo de batalha é invisível, a vitória também é. E ela começa quando você decide crer que essa voz ainda fala, ainda transforma. A voz do Espírito Santo é tudo o que você precisa para dormir em paz, viver com coragem e vencer o que parecia impossível. A palavra final é dele e ela muda tudo. Você já parou para pensar quantas vozes tentaram definir sua história? Vozes que disseram que acabou, que você não é capaz, que nunca será feliz, que sua dor é sua sentença. Vozes que vieram de pessoas próximas, de traumas antigos, de circunstâncias implacáveis. Vozes que te convenceram aos poucos de que sua vida estava fadada à repetição do sofrimento. Mas a verdade é simples, poderosa e eterna. A palavra final não vem dessas vozes. Ela vem do Espírito Santo. E quando ele fala por último, tudo muda. A palavra final de Deus tem peso de eternidade. Ela não é uma opinião, é um decreto. Não é uma sugestão, é uma verdade inquebrável. Enquanto o mundo gira ao redor do caos, da dúvida e da inconstância, a voz de Deus permanece firme como um alicerce que não se move. E talvez você tenha chegado ao fundo do poço justamente por ter acreditado em palavras erradas. Palavras que te diminuíram, te machucaram ou te fizeram desacreditar da promessa. Mas agora chegou o momento de ouvir a única voz que realmente importa. Quando Deus fala por último, ele não apenas conclui uma história, ele reescreve, ele reconstrói, ele redime. O Espírito Santo é especialista em virar páginas que pareciam encerradas. Ele fala ao coração cansado, ao espírito abatido, à mente confusa. E suas palavras carregam não apenas consolo, mas destino. Quando ele diz, levanta, forças surgem onde havia exaustão. Quando ele diz, vou te restaurar, tudo que foi quebrado começa a ser alinhado. Quando ele diz, eu ainda tenho planos, não importa o que foi destruído, porque ele constrói sobre as ruínas. A voz final do Espírito não precisa ser gritada, porque a autoridade dele ecoa no invisível. Ela alcança lugares da alma que ninguém mais acessa. Toca feridas que o tempo não curou. Estabiliza emoções que pareciam irremediáveis. A palavra dele não depende do que você sente, mas do que ele é fiel, imutável, poderoso para transformar destinos em segundos. E é por isso que hoje você está ouvindo isso, porque chegou a hora de trocar as vozes da desistência pela palavra da vida. Talvez sua mente diga que é tarde demais. Talvez o mundo diga que você não vai sair desse buraco. Talvez sua alma grite por respostas e você só encontre silêncio. Mas até no silêncio, o Espírito Santo trabalha. E quando ele se manifesta,
A palavra dele não vem para confirmar o medo, vem para anular o medo. Não vem para reforçar a dor, vem para curar. Não vem para te deixar onde você está, vem para te mover em direção ao que ele preparou. E quando ele fala, até o inferno se cala, até a angústia retrocede, até o impossível se curva. Você precisa entender que não importa o que disseram sobre você. A sentença final não é da dor, nem do passado, nem das pessoas. É de Deus. E Ele não escreve finais tristes para filhos que decidem confiar. Ele transforma vales Ele usa os dias mais escuros como pano de fundo para milagres que brilham. E você escolheu esse exato momento para te lembrar. O fim que você temia é, na verdade, um recomeço escrito pelas mãos do Espírito. E se até agora você esteve em silêncio, sem saber o que dizer, o que orar, o que esperar, ouça, você não precisa dizer nada para ele agir, só precisa abrir o coração. Porque quando o Espírito fala, ele também entra. E onde ele entra, nada permanece igual. Nem a dor, nem a dúvida, nem a condenação. Ele é especialista em escrever reviravoltas, em surpreender com misericórdia, em silenciar as vozes que te destruíam com uma única frase: eu ainda não terminei. Essa é a palavra final. Não dos homens, não das perdas, não das derrotas. É a dele. E ela muda tudo. Agora, se esse conteúdo tocou o seu coração, é porque o Espírito Santo está te chamando para mais. Então, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim você vai receber orações, mensagens e reflexões que vão continuar nutrindo sua fé, fortalecendo sua alma e direcionando seu coração. Deixe nos comentários qual dessas frases do Espírito falou mais forte com você e compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir exatamente isso. Sua partilha pode ser um milagre na vida de alguém. Conte comigo para continuar essa jornada. Deus falou, e a história recomeça agora.